Enfim, chegamos na nossa última aula do módulo 1, aula 9, e eu quero apresentar para você mais uma metodologia que vai te auxiliar no dimensionamento de um problema. E essa metodologia se chama MASP, que significa Metodologia de Análise e Soluções de Problemas. O MASP é constituído de 8 ações que, sendo cumpridas passo a passo, nos encaminham à solução dos problemas. E para isso você precisa prestar bastante atenção e fazer as suas anotações, ok? Primeiro passo, identificação do problema, etapa que busca definir o problema e reconhecer sua importância. Segundo passo, observação, fase em que as características específicas do problema são investigadas sob vários pontos de vista. Terceiro passo, análise. Nesta fase, busca-se descobrir as causas fundamentais dos problemas. Quarto passo, plano de ação, fase sequencial que é necessário conceber um plano para bloquear as causas fundamentais. Então, no quarto passo, você encontra o primeiro plano de ação, porque lá no final você vai encontrar um segundo plano de ação. Então, esse é o primeiro plano de ação. Quinto passo é a implementação do problema, etapa onde ocorre o bloqueio das ações fundamentais. Primeira resolução que você vai tomar. Sexto passo, verificação. Nesse passo, é necessário verificar se o bloqueio realizado na etapa anterior foi efetivado. Sétimo passo, padronização. Em sequência, é efetuado a prevenção contra o reaparecimento do problema através da padronização das ações operacionais do processo. Oitavo passo, plano de ação. E aqui é o segundo plano de ação. Etapa importante que busca recapitular todo o processo de solução para aplicação em trabalhos futuros, em problemas futuros que ocorram em contextos similares. A elaboração de um plano de ação possibilita visualizar e gerir as ações de maneira mais organizada, definindo os principais prazos e responsáveis pelas ações. Portanto, são definidos os seguintes objetivos. Presta atenção. Primeiro, saber onde você quer chegar. Segundo, criar metas que são mensuráveis. Terceiro, listar as tarefas que serão executadas. Quarto, dividir as grandes tarefas em partes menores para que sejam de mais fácil gestão e controle. Quinto passo, decidir os prazos para a execução e entrega cotidiana. 6. Criar um esboço para que se tenha uma visualização do seu plano de ação. E o sétimo, acompanhar periodicamente as ações. E por fim, vamos estruturar um problema aqui. Como nós estruturamos o problema? Quando uma equipe precisa dimensionar o tamanho do problema a ser enfrentado, há necessidade de se considerar alguns aspectos importantes, ok? Presta atenção. Primeiro aspecto, fazer uma versão preliminar já de saída. Todo o trajeto precisa ser iniciado com o primeiro passo. E você precisa de foco, muito foco, para não perder muito tempo na busca pela árvore ideal. Cada problema necessita, em muitos casos, mais de uma solução. Cada passo dado na direção de uma solução é uma resposta à sua resolução. Experimentar diferentes maneiras de montar a árvore nesse primeiro instante é uma boa opção nesse momento para entender melhor o seu problema. Tá bom? Segundo aspecto, desenhe de forma simplificada, depois ajuste conforme entender e conforme a necessidade. Como vimos há pouco, a árvore de problema é construída tendo como referências os fatos e os dados que você tem, ao passo que novos fatos podem surgir e a árvore de problema pode ou vai se modificando, tá bom? Terceiro aspecto, busque novas perspectivas. Reuniões para se discutir hipóteses tende a focar a criatividade de todos os envolvidos e aumentam a probabilidade de melhores respostas surgirem.
E acaba sendo mais divertido, com certeza, porque você vai ter uma interação entre os seus colegas, entre os seus amigos ou entre a sua família. Uma boa dica é: busque a visão de um especialista da área ou até mesmo do chefe e a visão do estagiário. Depois, identifique as suas diferenças e as suas semelhanças. Quarto aspecto: execute cada ação focada nela mesmo, um passo atrás do outro. Traçar diferentes caminhos é imprescindível, mas a testagem, experimentações, simulações dão diferentes perspectivas sobre o seu problema. Ok? Eu sei, foram muitas informações até aqui, por isso é importante que você revise as aulas que você mais teve dificuldade. Tudo bem? Mas antes de você fazer essa revisão, eu quero te convidar para ir para o nosso highlight. Vem comigo!